a mais um episódio do Pode Expor EAD. É isso mesmo, a gente está fazendo essa temporada à distância para chegar em mais mulheres do mundo, dar voz a mais mulheres. A gente está fazendo essa temporada especial à distância. Então, se você quer falar, já manda um e-mail para a gente com o resumo da sua história que a gente vai entrar em contato para dar voz a você, tá? O e-mail é contatopodexpor@gmail.com, é tudo juntinho. Já vou pedir para você que está aí no Spotify, você que está no YouTube, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, nos siga. A gente ainda vai ter muito conteúdo legal por aqui e muita história babado também. Bom, gente, mês de agosto, né? Dia 13 foi Dia dos Pais. E eu quero começar parabenizando os bons pais, né? Os pais que são pais de verdade. A gente não pode deixar de falar sobre isso. Porém, o Dia dos Pais, infelizmente, muito infelizmente, não é uma data de comemoração para muitas pessoas. A gente também não pode fechar o olho para essa realidade que eu hoje, vendo assim, pelo que eu converso e as pessoas que eu converso, é uma maioria. É uma maioria de filhos, de esposas que estão tristes e frustradas e têm histórias, infelizmente, ruins com seus pais. E hoje eu tô aqui com a Anne Farias. Ela tem 35 anos, é leonina, gestora de eventos, e ela veio hoje expor o pai dela. Tudo que a gente vai falar aqui é com consentimento da mãe da Anne, né, que já sabe que ela vai vir aqui compartilhar um pouquinho da história dela como filha, mas também mostrando o que a mãe dela viveu dentro do relacionamento. Oi, Anne, tudo bem? Oi, Amanda, tudo bom? Tá menos nervosa agora? Começamos. Um pouquinho. Então, Ela Amanda, disse que bom, estava já quero começar nervosa. agradecendo, tá, a oportunidade, você bem prontamente, na hora que a gente começou a conversar e de uma maneira bem leve. Então, eu agradeço, assim, essa oportunidade de estar falando. Eu acompanho o seu podcast, assim, desde o começo, eu acho que as coisas aparecem porque Ah, o algoritmo entrega aquilo que a gente gosta, né? Eu sigo muitas páginas de empoderamento feminino e falo muito disso. E aí, quando você ia começar, já começou a aparecer para mim. E aí eu falei assim, deixa eu seguir isso daqui, porque eu acho que vai ser muito legal. E sim. como você já falou algumas vezes, eram para ser histórias engraçadas, né? E aí começou a tomar outro rumo. E aí, há algum tempo, eu já queria falar alguma coisa nesse sentido, mas o Dia dos Pais foi realmente um gatilho. Eu vi uma postagem de uma pessoa falando, olha, seus pais não te devem nada. E hoje eu trato isso em terapia, mas nem sempre foi assim. E os nossos pais, eles nos devem sim, eles nos devem cuidado, eles nos devem amor, eles nos devem proteção, fora tudo aquilo que a lei já nos garante quando a gente é criança, principalmente, a gente tem um estatuto que defende a criança, e os pais têm obrigação sim de cumprir esse estatuto. E então, assim, foi um gatilho, porque hoje, como eu disse, eu trato em terapia, mas eu sei que não foi a minha realidade durante muito tempo, e eu sei que tem muitas pessoas que talvez vivam essa realidade e que se culpam justamente por não atender a isso que a sociedade diz, você tem que perdoar porque é seu pai, você tem que perdoar porque é família, e nem todas as vezes a gente precisa perdoar. E eu não digo assim, perdoar no sentido de liberar um perdão, mas assim, existem relações que a gente realmente precisa se afastar, né? E no caso da minha foi o que melhorou, o que eu consegui melhorar e viver, né, uma qualidade de vida, ter uma qualidade de vida melhor, foi me afastando do meu pai, realmente. E você tem aí a sua dor de filha, que é totalmente válida e genuína, né? E tá tudo bem, a gente vai falar sobre ela e como que isso foi constituído, né, dentro da sua relação com seu pai e o seu pai com a sua mãe, não é isso? Exatamente. Eles moravam junto desde que você era criança? Quando que começou você a viver essas experiências, assim, negativas com seu pai? Hum, Na verdade, meus pais, eles, como todo nordestino, tinha aquele sonho de vir para São Paulo, né? Minha mãe, ela se casou com 15 anos,
Foi um namoro muito rápido. Meu pai também era muito jovem quando eles se casaram. Logo eles se casaram e houve a oportunidade deles virem para São Paulo. E, então, né, eles, um casamento normal, tranquilo, vieram, começaram a trabalhar. Muito rapidamente eles compraram um terreno e construíram ali uma casinha. E é aquela coisa, você constrói para você sair do aluguel. Então, ela era aquela casa que ergueu as paredes e pulou para dentro, sem ter acabamento e tudo mais. Nisso eu já tinha mais ou menos 2 anos e meio, uns 3 anos. Quando eu começo realmente a ter memórias, né, da relação minha com minha família, com meu pai e com a minha mãe. Aos 3 anos, minha mãe engravida da minha irmã. Quando eu tinha 3 anos, minha mãe engravida da minha irmã. E foi aí mais ou menos que começou. O que eu sei para trás é o que minha mãe me contou. Né? Então, a minha mãe ela me conta que ela começou a pegar indícios de traições. Então, o meu pai ele trabalhava em outra cidade, ele tinha que voltar de trem, voltar de condução. Então, quando ele não voltava, ele falava que tinha ficado fazendo hora extra e não tinha conseguido pegar o último trem, né? E desculpas assim do tipo. Ele E minha mãe começou a pegar bilhetes na carteira, preservativos, né? E aí foi quando minha mãe engravidou e começou a pedir a separação, pediu para separar. Houve uma briga entre eles por conta da segunda gestação e meus pais se separaram. É... E aí é quando realmente eu começo a ter lembranças. Eu lembro que meu pai ele voltou para casa depois de um tempo e ele voltou doente. Né? E aí hoje eu sei que ele precisou fazer uma cirurgia de apendicite. Claro, eles eram legalmente casados, então sobrou para minha mãe. Né? Eles ligaram para minha mãe, não tinha família, eles ligaram para minha mãe e ele voltou para casa. Minha mãe cuidou dele nesse tempo. E ela já grávida da minha irmã. E aí ele falou o seguinte para minha mãe: olha, vocês vão para o Nordeste, vocês vão para casa da minha mãe, porque eu preciso terminar essa casa porque não tem como eu mexer com reforma, mexer com construção, estando aqui com 2 crianças pequenas. Então, a minha mãe, e aí quando eu me lembro muito bem, eu lembro da gente indo viajar, eu lembro do avião, eu lembro né, de algumas coisas que aconteceram, eu lembro de eu chegando na casa da minha avó, lembro da rotina ali do dia a dia, que era muito diferente para mim, porque né, eu nasci em São Paulo, para mim tinha aquela rotina, e eu sabia que era muito diferente. Minha mãe passou o restante da gestação lá, e nesse restante da gestação, eu ali, muito criança, não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas eu sabia que acontecia alguma coisa. Isso há 35 anos, há 33 anos atrás, não tinha internet, né? Não era igual hoje. Então a comunicação dos meus pais era por carta. E eu lembro de uma carta que meu pai escreveu para minha mãe, falando que ele tinha decidido viver a vida dele com outra pessoa e que ele tinha precisado de alguns móveis e que ele esperava que a minha mãe não interferisse nessa relação e que era melhor que a minha mãe ficasse por lá mesmo, porque seria mais fácil ela cuidar de 2 crianças perto da família dela. Então, vocês estavam no Nordeste e ele estava em São Exatamente. Paulo e Isso, ele largou mão. exatamente. Devido a isso, a minha mãe teve algumas complicações na gestação. A minha irmã nasceu com insuficiência respiratória, princípio de paralisia cerebral, e minha mãe ficou no hospital com a minha irmã internada por alguns dias. E assim, hoje, como eu falei, tratando em terapia, eu sei que foi a primeira vez que eu comecei a sentir o abandono e a questão da rejeição. Né? Na época, claro, não era tão normal para mim, mas imagina que eu era filha única, uma criança de 3 anos. Eu não me vestia sozinha, eu não fazia nada sozinha, eu não comia sozinha. Eu não conhecia, apesar de serem né, minhas tias, de ser minha avó que estava ali, mas eu não conhecia elas. Né? Então, a minha mãe passa a ter uma rotina no hospital e eu ficar aos cuidados de gente que eram desconhecidas, com rotina diferente, com tratamento diferente. Então, eu já não mais tinha alguém para me dar banho, já não mais tinha alguém para me dar comida, né? Então, já começou ali essa parte mesmo de abandono, de rejeição. Mas, enfim, a minha mãe, ela bateu o pé e falou que voltaria para São Paulo, até por questões de ser mais fácil o tratamento para minha irmã, na época. Então, a gente volta para São Paulo e essa é a cena que eu me lembro muito bem. A gente chega em casa e não tinha absolutamente nada dentro de casa. Nada. Nada, Nenhum assim, móvel, nada. nada? Nada. Tinha um filtro de barro em cima da pia. E Era ele o que tava tinha. fazendo o quê? Esse tempo onde ele tava? Cadê as coisas? Ele foi morar com outra pessoa
Os móveis que ele precisou, ele levou, e o que ele não precisou, ele vendeu. Gente, É, de tudo, mas assim, não só móveis, ele tudo. Jogo de panela, faqueiro, eletrodoméstico, e ferro, ele sabia que liquidificador, vocês tudo. estavam indo? Ele Sabia, sabia? sabia. E ele não Ele preparou sabia. nada. Não, não tinha nada dentro de casa. Aí a minha mãe foi atrás dele, né? Foi no trabalho dele e falou: Olha, como que eu vou ficar em casa com duas crianças, sem uma cama para dormir, né? Sem... Isso a gente dependendo de vizinho, dependendo da solidariedade de um e de outro, né? De um lugar para dormir, enfim. Aí minha mãe foi atrás dele, e aí eu lembro também que ele devolveu algumas coisas, assim, básicas. Ele devolveu liquidificador, ele devolveu o ferro de passar. Na época minha mãe falou assim, como que eu vou ficar sem um ferro para passar a fralda da menina? Como que eu vou ficar sem um liquidificador para fazer a comida delas? Como que eu vou ficar, né? Aí ele devolveu parte de faqueiro, alguns pratos, algumas coisas assim, mas móveis, algumas tias minhas que moravam aqui em São Paulo, tias avós, na verdade, elas sabiam o que estava acontecendo. E aí, como eu falei, dependendo de solidariedade, então elas compraram um fogão de duas bocas. Enfim, e foi isso, compraram um botijão de gás e para ajudar mesmo. E daí a minha mãe ela foi reconstruindo tudo ali aos poucos com trabalho, ou pegando um móvel usado de alguém que estava vendendo mais barato, ou de alguém que estava doando, ou alguém que tinha um colchão para doar, enfim, e foi assim. Só que essa é a parte assim, que eu falo que é mais triste, é muito pesado isso para mim hoje, porque na época, quando a gente era criança, eu lembrava de. Eu via isso, mas não me impactava tanto. Mas a nossa casa ela ficou fechada há muito tempo, porque o meu pai saiu de casa, né? E ela ficou muito fechada há muito tempo, e como eu falei, ela não tinha acabamento, então as paredes não tinham reboco. Os escorpiões fizeram um ninho dentro das paredes, e a minha mãe passava a noite acordada, matando escorpião, para eles não irem pro berço, pra cama. Então, assim, eu acordava de manhã e eu levantava da cama e eu ia atrás da porta para ver quantos escorpiões a minha mãe tinha matado naquela noite. Sua mãe foi Mas realmente. guerreira, É, muito. E assim, eu quero falar, como você já falou no começo, tudo que eu tô falando aqui foi com a autorização da minha mãe. Eu sei que talvez tenha, lógico, as pessoas não sabem quem é o meu pai, mas eu sei que se alguém da minha família vê isso, eu quero falar que assim, é o meu ponto de vista da história. De repente a pessoa tenha outro ponto de vista, mas esse é o meu ponto de vista. Talvez os filhos mais novos do meu pai, que hoje convivem com ele, falem assim: olha, meu pai não é assim, mas o meu pai foi assim. uhum. Então, assim, independente da relação que as pessoas têm com ele hoje, né, eu não estou aqui para expor ele ou expor a minha família, eu estou aqui para expor a minha história. Isso, é a sua vivência. É sempre isso que a gente tenta trazer aqui, a vivência da pessoa que está sendo entrevistada, né? É a história, a sua história de vida, né? Você viu, você estava lá, você passou por isso, né? E é isso que a Exatamente. gente quer compartilhar. Eu fico pensando assim, né? Esses pais, assim, que às vezes na visão do seu pai, ele simplesmente, vou viver outra coisa, me encantei por uma pessoa, me apaixonei e priu, Exatamente. fui embora. Para ele é só isso. Mas assim, acho que falta um pouco da consciência do que acontece depois que a gente toma uma decisão dessa, sem olhar para os outros, sem olhar para os próprios filhos, digamos assim, né? Como que vão ficar? O que que o meu abandono, né, o meu deixar sem um pingo de responsabilidade vai impactar na vida dessas pessoas, dessas Uhum. crianças? Então a gente tem que ter essa consciência, né? A gente precisa falar sobre isso, assim, no mês que foi dos pais, porque eu vejo que nós mães, a gente tem, você é mãe? Não, só de pet. Só de pet. Eu sou mãe de três. E a gente tem essa preocupação. Essa atitude que eu vou tomar, será que ela é cabível? Será que ela inclui meus filhos? Será que fica bom para meus filhos? Se ficar, eu vou tomar. Se não ficar, então com certeza eu não vou tomar, porque eles são minha prioridade, assim. É aquela coisa da entrevista de emprego, né? Quando o homem vai fazer entrevista de emprego, é, perguntam tudo. Você é pai? Sou, ok. Você é casado? Sou, ok. Quando é mãe, você vai fazer uma entrevista de emprego. Você tem com quem deixar os seus filhos, onde os seus filhos vão ficar, você tem uma rede de apoio que te ajude, e se acontecer alguma coisa, você vai precisar sair. Então, assim, realmente a responsabilidade de mãe é muito grande, é muito maior, e quando ela tem que fazer isso sozinha,
é É ainda duplicada, pior, né? triplicada. E claro que o filho, ele é muito mais da mãe, ali no sentido do aconchego, do acolhimento, Sim, porém o pai também, ele tem o papel dele, né? E não deve deixar de ser cumprido. Ainda que seja papéis diferentes, mas não são menos importantes porque são não. diferentes, né? E aí sua mãe ficava ali matando os escorpiões e ele? Olha, assim, por um tempo, financeiramente, ele cumpriu com os deveres dele, né? Porém, ele não era um pai totalmente presente. Ele vinha no final de semana quando ele queria, né? Quando eu estava um pouco maior, assim, ele me buscava em casa, passava um final de semana ou outro com ele, né? Ele é a minha ex-madrasta na época. Inclusive, eu conheci uma irmã minha, tem cerca de 3 ou 4 anos. Bem, passou por essa questão da separação depois e a gente também não, ela também não tem contato com ele hoje. A gente mantém um pequeno contato, até por a gente morar um pouco longe e tal, mas a gente se dá super bem. E, inclusive, a gente concorda nessas questões. Né? Então, assim, depois de Como você, depois de fazer isso com a sua mãe, ele fez com outros filhos também. com outros. Não mudou nada a peça boa. Pode ser que hoje ele tenha mudado, mas até pouco tempo não. Mas enfim, e aí ele passava algum tempo, ele buscava e passava o final de semana com ele, levava para sair e passava mais um tempo ele simplesmente sumia. Quando tinha mais ou menos 7 ou 8 anos, ele parou também de contribuir financeiramente, ele parou de pagar pensão. Nessa época, minha mãe entrou na justiça e ele pediu a conta do emprego, então, assim, o oficial de justiça não encontrava ele não tinha um endereço fixo, ninguém sabia dele, simplesmente ninguém sabia dele. E eu lembro que uma vez, quando eu tinha mais ou menos 9 anos, meu cérebro é um HDzinho, então, assim, você vai falar para mim tal coisa, eu vou lembrar o ano. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos 9 anos, eu recebi uma carta do meu pai. E nessa carta estava escrito várias coisas. Ele falou assim: eu sei que você é madura, eu sei que você é inteligente, então você vai entender porque a sua mãe quer que eu seja preso. Imagina o que você vai falar para os seus amigos que o seu pai foi preso, que você tem um pai que está na cadeia. Assim, realmente é uma questão, tentando manipular mesmo, sabe? E eu lembro que eu respondi essa carta, eu falei assim, olha, realmente eu sou inteligente e eu sei que não é mais, não quero mais por necessidade, mas sim porque é sua obrigação. Cumpra com ela, né? Uhum. E como que era os cuidados? A sua irmã, você falou que ela teve paralisia cerebral, é isso? Uhum. E ela precisou de cuidados especiais? Sim, até assim, na verdade, o lado dela que afetou foi o lado motor. Então, minha mãe passava a maioria. Assim, eu lembro muito disso. Eu sou a filha mais velha e a minha mãe é muito jovem. Né? Então, assim, eu lembro muito disso durante a infância, porque a gente conheceu todos os hospitais de São Paulo. Minha mãe ia para levar minha irmã para fazer tratamento e tinha que levar eu a tiracolo, né? A minha mãe ela trabalhava por conta, porque ela não podia trabalhar registrada, ela não podia cumprir horário dentro de uma empresa, porque minha irmã demandava de cuidados especiais, né? Tinha horário para remédio, tinha horário para tratamento, tinha horário para consulta, então minha mãe trabalhava por conta. A minha mãe ela trabalhava, ela fazia limpeza de pele nas pessoas, ela arrumava um cabelo, ela fazia um salgado, ela fazia um bolo, ela fazia uma faxina. A minha mãe, ela brinca até hoje, ela fala assim, já teve vezes de eu fazer faxina em troca de um prato de comida. Claro que não era em troca de um prato de comida, mas uma pessoa fala assim, olha, vem fazer uma faxina aqui, eu te dou uma cesta básica, eu te dou um arroz, um feijão. Na época tinha aquele ticket de alimentação, Uhum. e tinha uma pessoa que recebia, e eu lembro que minha mãe pegava esse talãozinho de ticket como pagamento para ir no mercado comprar. A gente recebia alguma ajuda do governo, então minha irmã tinha direito a receber o leite do governo, enfim. E os médicos sabiam da situação, os médicos falavam assim para ela: olha, a gente vai estar atendendo em tal lugar, então vai lá cedo que eu consigo a amostra grátis de tal remédio para você. Sabe? Então, assim, eu lembro muito disso, a gente passou muito por isso. Várias vezes a minha mãe falava assim: olha, eu vou deixar vocês dormindo e eu vou lá no posto de saúde para pegar a fila de madrugada para conseguir pegar tal remédio, sabe? E a vida foi assim, e foi vivendo muitas vezes, às vezes, de solidariedade, de um vizinho que ajudava, de um padrinho, de uma madrinha que ajudava. Eu brinco até hoje, falo assim, olha, a alegria da gente era quando acabava quando era o final do ano, porque eu tinha uma tia
que trabalhava numa casa que as crianças da casa eram um ano mais velhas que a gente. Então, quando chegava o final do ano, a patroa dela trocava as roupas das crianças e as roupas vinham pra gente. Às vezes eu Uhum. brinco, eu falo assim, olha, eu usava duas marcas de roupa, Adriana e Lídia, que eram minhas primas mais velhas. Foi uma infância bem difícil, assim, então. Financeiramente falando, sim, foi difícil. Foi uma infância de privação, né? A gente morava numa periferia em São Paulo, então era uma infância mesmo de tudo muito, muito regradinho, de tudo muito, Contado. muito contado. Já chegou épocas, já chegou vezes assim da gente ver mesmo a minha mãe não almoçar pra gente jantar, sabe? De comprar dois pães, na época que um pão custava 10 centavos, era um pra mim, um Uhum. pra minha irmã, e a gente fala, mãe, você não vai tomar café? Aí ela fala assim, me dá só uma fatiazinha, só uma bundinha do pão que eu não tô com fome. Essa era a realidade de vocês. Sim. E a dele? Não sei. Você não sabe se ele provavelmente estava bem financeiramente? Olha, como eu falei, nas partes que a gente sabia, né, quando ele estava presente, sim. Né, ele tinha uma vida normal, ele tinha um emprego, ele tinha carro, ele tinha, Hum. né, ele tinha a casa dele, tinha coisas na casa dele que, por exemplo, não tinham na minha. Isso, sim, isso eu lembro, mas das vezes que ele sumia, não, eu não sei. A gente realmente não sabe o que acontecia, onde ele estava, o que ele estava fazendo, se ele estava trabalhando, se ele era um indigente, sei lá, se tinha morrido. Abandonou, literalmente, né? Exatamente, a gente não sabia mesmo, não tinha notícia nenhuma. Eu fico aqui me perguntando como é que a pessoa pode, né, ter duas filhas e não sei como é que tá, não sei se tá comendo, não sei se tá dormindo, não sei se tá Exatamente, viva, não sei se algum outro homem tá lá junto, fazendo qualquer coisa que seja, não tem nenhum tipo de preocupação, remorso, dorme bem, né? É, é, exatamente. é uma coisa assim muito esquisita. É. É porque assim, como eu falei, eu não sou mãe, mas eu tenho quatro sobrinhos, né? Eu tenho três sobrinhos que são dessa minha irmã, né? Uma de 12, um de 11 e um de 4. E não tem um dia que eu não fale com eles, né? Eu tenho um sobrinho dessa outra minha irmã que eu conheci há pouco tempo, mas assim, não tem como você olhar, sabe, não se sensibilizar em ver a criança, né? O meu sobrinho, ele chega da escola, eu chego do trabalho, ele já corre me abraçar, me beijar, pular no meu colo. Então, assim, eu não consigo me imaginar sem ver eles 2 ou 3 dias. Quando eles vão para casa do pai, eu já fico ali, nossa, eles dão trabalho, mas fazem falta, né? Ah, é isso mesmo. A casa fica Afinal um de silêncio. é até estranho. Afinal de contas, assim, se você não amar os seus filhos, né, que ali é sangue do seu sangue, ali da mulher e do homem saiu das seu sangue, sua genética, de quem que você vai gostar? Sim, De eu quem? penso isso. Eu penso exatamente isso. Tanto que hoje, né, você perguntou, você é mãe. Hoje eu penso muito nisso. A pessoa fala assim, você não quer ter filho? Eu falo assim, gente, eu não tô falando que se vier, eu não vou querer. Se vier, eu quero. Mas eu me cuido para que não venha. Porque assim, porque eu acho, eu não tô falando que você tem que, porque você tem que casar, porque não tem que morar papai, mamãe e o filho, não é assim. Mas eu acho que se para você é uma responsabilidade muito grande você colocar uma criança no mundo e simplesmente deixar ver o que vai acontecer. É óbvio que se eu tiver um filho, eu quero que ele conviva com a minha família e com a família do pai dele. Eu quero que, no mínimo, sabe, o pai dele esteja presente nas coisas básicas. Eu quero que o pai vá numa reunião da escola, sabe? Uhum, Eu quero que o pai acompanhe o crescimento, que o pai sabe, olha, caiu o primeiro dente, sim. deu os primeiros passinhos aqui, sabe? Eu quero que tenha essa convivência. Então, hoje eu evito muito, sempre evitei muito essa questão de engravidar e de ter um filho por questão disso, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande colocar uma criança no mundo. Hoje eu estou na fila de adoção, eu sempre falo, olha, quando eu tiver uns 60 anos eu quero adotar uma criança. Né? Eu estou na fila de adoção e às vezes eu brinco, eu falo assim, olha, tem muita criança já no mundo aí pronta, não precisa fazer uma. Já É tem bastante verdade? criança. Tem bastante criança pronta aí no mundo que só está esperando uma mãe. Então eu falo, quando eu tiver uns 50 e poucos, 60 anos, aí eu quero realmente adotar uma criança.
Esse negócio que você falou, né? Independente de ter ou não uma criança, eu quero adotar uma. Sim, ser mãe de uma criança adotiva. Esse negócio que você falou do pai, né? Ah, eu quero que um pai que faça o básico ali como pai. Cara, isso é muito difícil e é até interessante você trazer esse gancho, porque eu vejo muitas mulheres serem julgadas quando vêm expor o pai dos filhos. Ah, mas você não escolheu direito, porque você está agora pedindo pensão? Você está falando aí, você está expondo? Gente, Não tem tem como homem. escolher. Não tem como você saber se a pessoa realmente está comprometida com a paternidade, se ela vai ser ou não. Porque tem cara que fala, o meu sonho é ser pai. Tudo bem. E aí, quando de fato a criança nasce, que ele dá de cara com as renúncias, com a responsabilidade, ele fala: ah, não, na verdade não é bem isso, não. Eu queria Aí só vira, uma criança para brincar aqui 5 minutos. vira o paizão, né, do Instagram. Pegou no final de semana, postou uma foto e pronto, pode devolver agora. Já fiz o meu papel já de pai, paguei os R$ 200 de pensão É para isso. sustentar a mulher e Não tem pronto. como garantir que você realmente está olhando Exatamente. para um cara que vai ser totalmente comprometido com a paternidade. E eles conseguem abdicar da paternidade, né? Falando de Dia dos Sim, Pais. Eles abdicam, não tô afim, tipo o seu, não vou lá. E é é, isto. Segue tá a tudo vida. bem. E tá tudo bem. É um negócio assim surreal, né? É sim. Mas falando do seu pai, vocês passaram por todos esses perrengues, aí vocês três, né? Três mulheres, na época as meninas ainda. Hum, E quando vocês tiveram notícia dele? olha, eu lembro uma vez, isso é muito engraçado isso, você vai achar engraçado. Eu lembro uma vez, a gente morava, quando eu falei, a gente morava na periferia, então minha casa ficava num nível abaixo da rua, eu tinha que descer uma escada. E minha mãe tava, a minha casa, quando chovia, tinha muita goteira, né? E aí a minha mãe, ela tava em cima da laje, varrendo a água da laje para poder diminuir, né, a infiltração. E Nossa, eu tava, sua mãe, não, minha mãe, ela é sensacional. E a minha mãe, ela é hilária. A minha mãe, ela conta isso hoje, mas ela conta rindo. A minha mãe, ela é aquela pessoa que você senta para tomar uma taça de vinho, você toma 2 litros fácil. A minha mãe, ela é engraçadíssima, assim, sabe? Ela tem um jeito de ver a vida muito. É o que eu tava falando com você, é geminiana, né? Ela tem um jeito de ver a vida de um ângulo muito diferente. A minha mãe, ela sempre fez ali de tudo para amenizar as situações. Então, hoje eu contei isso com um amigo meu semana passada. A gente tava. Minha mãe, ela tem uma lanchonete, né, hoje, de comida fitness. E ele tava lá pra gente comer alguma coisa e tal. E aí eu falei assim: olha, quando eu era criança, ela tinha feito marmita de panqueca congelada, panqueca fitness. E eu falei assim: olha, fulano, quando eu era criança, quando não tinha dinheiro para comprar pão, a minha mãe fazia massa de panqueca. Ela batia leite, ovo e farinha e fazia massa de panqueca pra gente comer com café. com tudo isso que estava É. acontecendo, você nunca viu a sua mãe reclamar ou ela chegava a ter esses Não, momentos? a minha mãe, ela enfrentou uma depressão. A gente não sabia exatamente o que que era. A gente sabia que ela tomava remédio na época, mas a gente não sabia para que que era. A gente era criança. E hoje ela fala que o problema dela era entrar em casa. Quando ela entrava em casa, ela via a realidade ali, então era complicado, era pesado para ela. Então, assim, ela levava a vida com alegria. Então, juntava, como eu falo, anos 90, minha mãe era muito nova. Ela se juntava ali com os amigos na rua, os casais, pulava corda na rua, brincava de vôlei na rua, sabe? Aquela bem rua de periferia, aquela rua sem saída, aquela coisa assim que tinha um campinho no final da rua. Uhum. Então, assim, ou ia para casa de alguém para tomar um café e conversar, e aí levava a gente. Né? A gente estava sempre junto com ela. Ela foi Era muito dura. uma menina mulher Exatamente. com duas filhas. Era uma menina cuidando de outras. Uhum. Ela tinha 20, imagina, minha mãe separou com 20 anos. Ela tinha 20, 21, 22 anos. A gente brinca, às vezes eu falo assim, gente, eu já dormi em mesa de sinuca.
tinha um barzinho na rua de casa que minha mãe ia para lá, ficava ali com, né, com o pessoal, coisa familiar mesmo. 2, 3 casalzinhos, mais os donos do espaço, sentava ali, tomava uma cervejinha, baixava a porta do bar, ficava ali conversando, jogando um dominó, jogando baralho, dava sono, a gente deitava ali na mesa de sinuca ou num colchãozinho que a dona descia e colocava lá, e a gente ficava lá. Ela foi bem dura, assim, em questão de ser rígida mesmo na nossa criação, né? Então ela cobrava muito da gente. E hoje ela fala assim, eu era separada, mulher separada não prestava naquela época. Vocês eram duas meninas, então eu queria poupar vocês de situações. Então eu não queria, por exemplo, que acontecesse alguma coisa e falasse assim, se tivesse pai, Uhum. isso aí aconteceu que o pai. Então, por exemplo, ela sempre falava, minha mãe ela sempre deu muita liberdade pra gente. Ela falou, vocês querem sair? Vocês querem namorar? Vai, usa camisinha. Sabe, minha mãe ela sempre foi muito aberta nessas questões com a gente. Ela falava assim, mas se cuidem, se previnam, usa camisinha. E ela ainda falava assim, gravidez é o menor dos problemas. O problema é vocês contraírem uma doença. Mas ela falava, eu não queria que vocês fossem mãe solteira para que as pessoas não falassem, mas se tivesse pai, tinha casado. Infelizmente ainda tem isso, Então, né? é, então assim, ela foi bastante dura, assim, nessa parte de criação. E hoje eu entendo isso, sabe? Eu entendo que na época cobrava isso, né? Que Sim. havia essa necessidade. Mas em questão de criação e de cuidado, minha mãe ela foi realmente muito guerreira mesmo. É, as nossas mães fizeram o melhor que elas tinham, com o que elas tinham e que elas podiam, com Eu acho que certeza. ela fez mais do que ela podia, com certeza. Pois é. Mas Eu me lembro, conta, assim. você estava falando da parte que eu perguntei quando que você teve notícia dele. Sim, eu lembro, eu tinha assim, cerca de 9, 10 anos mais ou menos. Minha mãe estava varrendo a laje para tirar a água e eu estava embaixo arrumando a cama. Era assim, um sábado, 9 horas da manhã. Então a gente tinha Uhum. acordado, minha mãe foi varrer a laje e eu estava ali arrumando a minha cama. E a minha irmã falou assim: Olha quem tá aí. Aí eu olhei para trás, era meu pai, em pé, assim, com capacete na mão, uma roupa de moto, capacete na mão, e ele só falou assim: Oi, nossa, você tá grande. Meu Deus. E eu fiquei assim, sem reação nenhuma, já tinha mais ou menos um ano que eu não via ele. Eu não tinha Isso foi reação. depois da carta que ele mandou tentando te manipular porque sua mãe queria mandar pra Exatamente, justiça. exatamente. E aí ele entrou e falou: você tá grande, assim, na porta do quarto. E eu fiquei olhando assim, eu não tinha reação nenhuma para responder ele. Eu só falei assim, né? E ele pegou e voltou e foi embora. E aí a minha mãe fala que ele, né, que nesse dia ele chegou na frente de casa e falou: cadê as meninas? E a mãe falou: lá embaixo. Ele desceu a escada, foi lá e voltou, pegou a moto e foi embora. Puxa, Só isso. foi um surto, né? Exatamente. Tava bêbado ou doido? Eu não sei porque ele não bebe. Então tava doido mesmo. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Depois, tive a gente tinha contatos assim muito breves, sabe? E aí é justamente quando eu entrei na adolescência que eu realmente tentava aproximação com meu pai, né? Foi quando minha mãe casou de novo e eu quis realmente tentar essa aproximação com meu pai ali como adolescente, tal, meio que rebelde, então às vezes querendo, não sei se era uma tentativa de me rebelar contra a minha mãe, se era a questão da minha mãe ter casado de novo, eu não me dava bem com meu ex-padrasto ele era alcoólatra, sabe? Então já vem outra relação abusiva, outra relação tóxica. Então, ali meio que eu tentava me aproximar do meu pai, mas eram tentativas meio que sem sucesso. A gente, às vezes eu ligava, falava com ele, sumia. Sumia. Quando eu fiz 18 anos, eu quis ir morar com meu pai. Eu, Gente, na eu tô verdade, eu quis ir passar. chocada. Eu quis ir passar férias com meu pai. Meu pai mora no Nordeste, né? Na capital. Eu sabia que ele estava casado com uma outra pessoa, e eu falei assim: olha, vou passar um mês, sei lá, um mês, 2 meses com meu pai e volto. E eu fui, e aí na saída eu fiquei 8 meses. E aí eu percebi o quanto meu pai é narcisista. Assim,
hoje conversando com a terapeuta, sabe, com psicóloga, eu vejo que, assim, ele era extremamente narcisista. Porque minha avó me contou histórias de outros relacionamentos dele, sabe? Que eram, que era justamente com a mãe dessa minha outra irmã. Então, minha avó me contou coisas, assim, que era realmente igual da minha mãe, sabe? Simplesmente, deixava ela em casa com a minha irmã e saía com outras mulheres iam buscar meu pai na porta de casa, sabe? E nessa época que eu fui pra lá, ele tava morando com uma outra mulher na casa dela, e eu fui, cheguei lá, um quarto pra eu ficar, ok? E um dia meu pai simplesmente falou assim, numa discussão com essa esposa dele que ele tava, ele simplesmente arrumou a mochila dele e falou assim: minha filha, me desculpa, mas eu não consigo ficar dentro de casa. E ele me largou lá com a mulher dele e saiu, e foi embora. Não basta ter largado com a mãe, depois largou com a madrasta. Saiu, assim, foi, não sei, saiu. Foi, passou o final de semana inteiro. Você imagina, na casa de uma pessoa que eu mal conhecia. Gente do céu, e aí, como que você ficou? Não, assim, eu tenho família lá, né? Tenho parentes lá, tenho tia, tenho avó. Então eu fiquei meio. Eu não entendia. E aí ela veio e falou assim: isso aí é o seu pai. Isso aí é o. Irresponsável. Tá nem É aí isso pra aí. nada. É. E há um tempo atrás, a minha mãe comprou um terreno, que é onde a gente mora hoje. E a gente começou ali a se arrumar para construir. E o meu pai, ele falou: eu vou ajudar vocês. Meu pai veio para São Paulo, ficou na nossa casa. Passado alguns dias, ele. E assim, ele simplesmente falou assim: eu vou ajudar vocês. Só que não era exatamente na época que a gente ia começar a construir, né? A gente estava ali se preparando financeiramente para começar, né, a mexer aqui no terreno e tal. Eu conversando com conhecidos meus, tal, consegui arrumar uma pessoa. Meu pai foi fazer entrevista de emprego na empresa dessa pessoa, começou a trabalhar com essa pessoa. Depois ele quis trazer a atual namorada dele da época. Aí ele foi para casa da minha irmã, ficou lá. A pessoa veio. A gente corria atrás de tentar arrumar emprego para ela também, levar para entrevista e tal. E meu pai sempre colocando empecilhos. Eu não gosto do emprego, porque vocês estão muito mais atrasados que lá no Nordeste. Porque, eu não gosto das coisas do patrão. Porque eu não concordo, sabe? Sempre aquilo. Minha filha, mas não é assim que eu gosto de trabalhar. E um dia ele falou assim: eu vou embora. Ele foi embora E de foi, novo. de novo. Ah, meu E Deus do foi. céu. E aí eu. E aí foi realmente quando eu falei assim: não, eu não tenho condição psicológica de me aproximar do meu pai. Sabe? Eu Nisso não ele tenho já tá condição. com mais idade agora, é mais recente essa história. Ele já tá. E sim, isso foi faz pouco tempo, tem menos de 10 anos, assim. Eu devia estar com o quê? Uns 27, 28 anos por aí. Então, assim, eu não tenho condição psicológica, sabe? Mas de. E eu falei assim: não, eu quero cortar todos os, assim, os laços. Eu sei que ele é meu pai. Eu não acho que eu devo alguma coisa para ele. Hoje as pessoas me perguntam, eu falo assim, gente, foi decisão dele mais de uma vez ir embora. Eu nunca fui embora. Eu sempre Uhum. estive aqui. Então, assim, hoje eu entendo que eu estou respeitando uma decisão dele, né? Então, quando as pessoas me cobram, mas liga pro seu pai, entra em contato com seu pai. A minha irmã até mantém um pouco de contato com ele, sabe? Os meus sobrinhos falam com o avô, e às vezes eles falam, olha, fala com seu pai e tal. Eu falo assim, gente, eu estou respeitando uma decisão dele. Ele foi embora. Eu não fui embora nenhuma vez. Então, eu não acho que eu tenho obrigação de ir atrás dele. É que tem essa pressão social, né, daquela coisa de Exatamente. é seu pai, tudo bem, mas ele nunca desempenhou o papel de pai, nem como Exatamente. responsável, nem como Exatamente. afeto, nem como nada. O que que a gente vai fazer? E assim, eu falo que eu busco, principalmente na adolescência, eu buscava muito, Amanda, porque eu vivi situações que hoje, e ainda vivo como mulher, situações que eu queria, assim, ter um pai, sabe? Uhum. Eu sempre falo assim, às vezes, por exemplo, quando eu fui aprender a dirigir,
Eu tive que aprender na autoescola. E eu falava assim, poxa, meu pai sempre gostou de carro, meu pai sempre teve carro. Só que ele não poderia me ajudado, sabe? Então, assim, todas as coisas que uma mãe entende da figura masculina de um pai, ele não estava presente. Então, por exemplo, eu abdiquei quando eu fui fazer colação de grau, porque eu não tinha meu pai para entrar comigo. Então, eu falei assim, Uhum. eu não quero participar da cerimônia. Eu vou lá, pego meu diploma e pronto. Você Eu estou sentia formada. falta dessa referência Dessa referência. E paterna? até hoje, exatamente, da referência paterna. E até hoje, por exemplo, coisas que a gente vive como mulher. Que você é casada, você liga pro seu marido, ou você liga, furou o pneu do carro. Você vai ligar pra quem? Final de uma balada que você, alguém, você ia ligar pra quem? Eu não tinha. Né? Uhum. Então, assim, a minha adolescência e o início da minha fase adulta, eu senti realmente muita falta do meu pai nesse ponto. É a importância do E, papel paterno, né? É igual eu tô falando, é um papel diferente do papel materno, são coisas distintas, porém é o mesmo nível de importância. Por isso que eu falei no uhum, começo, eu quero parabenizar quem exerce o papel de pai, porém a gente tem essa dor ainda, não é uma dor só sua, tenho certeza que tem muita gente assistindo agora e tem muita mulher que também tem a mesma dor de filha, de, poxa, eu sinto falta do papel masculino aqui na minha vida, do papel que meu pai deveria estar desempenhando. Eu sinto essa falta, é uma dor de filha. exatamente, exatamente. E eu digo que isso interferiu, inclusive, nas minhas relações, nos meus relacionamentos. É, eu quero dizer uma coisa, se algum ex meu estiver assistindo isso, eu fui tóxica, sim. Ela veio expor o pai, ela tá se expondo, gente. Não, Atenção. eu fui uma pessoa muito tóxica. E eu quero pedir desculpa para os meus ex que eu fui tóxica. Eu quero dizer que eu Ótimo. não era tratada em terapia e que provavelmente Mercúrio estava retrógrado. Não relaxa, eu também já fui tóxica. Inclusive, falei sobre isso no episódio anterior. Tô refalando aqui no segundo, Eu porque vai, vi, vai eu que, vi, vai que eles não escutaram, né? Assim, eu gente, vi. desculpa. Não, eu fui, gente, mas assim, e eu vejo, mas assim, todas as vezes que eu fui tóxica, teve alguma relação com a questão de insegurança, com a questão de rejeição. Então, eu tinha, assim, muito. Para mim, gente, era muito difícil ser rejeitada. Eu sempre fui uma aluna na escola de tirar notas altíssimas, porque eu não queria que o professor falasse assim: olha, esse bimestre foi ruim. E eu me cobrava muito isso, sabe? Eu tinha que ser a melhor aluna. Eu tinha Uhum, que, apesar do TDAH, uhum. Ser melhor em tudo. eu queria, sabe? Então, assim, no trabalho eu sempre quis ser muito chata, muito. Tanto que eu tive alguns burnout aí. Então, Uhum. assim, eu sempre quis dar muito de mim porque eu não conseguia imaginar a situação de ser rejeitada. Não, De olha, tá novo, e de vendo? novo, Freud e de tem novo. razão. Freud tem razão. Ele Freud tem tem razão razão. quando ele fala que as nossas atitudes estão totalmente vinculadas ao que a gente viveu ali na infância, a aprovação que a gente busca, né? O que tem por trás Uhum, dessa busca uhum. pela perfeição. Você está buscando a aprovação É. de quem? Hoje, gente, eu acho que terapia devia ser obrigatório. Eu acho que na escola deveria começar no prézinho, assim, na creche. A criancinha chegou lá toda semana, 15 minutinhos ali com a psicóloga. Ah, mas não tem nada para falar, então vai lá ficar calado na frente da psicóloga, mas vai. Sabe, não Uhum. só em ser encaminhado quando realmente houvesse um problema, houvesse algum. Não, a criança tinha que ir. Tinha que ter um psicólogo em todas as escolas. Ó, deu o seu horário, vai lá, conversa 10 minutinhos, 15 minutinhos. Ah, não tem nada pra falar, o que você comeu hoje? Uhum. Sabe, eu É, acho que deveria ser obrigatório. é Porque esse terapia, nível de gente, importância mesmo. ela salva vidas, ela salva a gente. Eu descobri o TDAH com 30 anos, por conta da terapia. Pra mim foi assim uma coisa assim, nossa, então eu não era só
lesado mesmo. Eu tinha alguma coisa. E tá explicado por que que eu Tudo que, faz sentido assim, agora. tá explicado por que eu não eu conversei disso com uma amiga minha ontem. Eu falei assim, eu estudava e eu era muito boa, só que nada prendia minha atenção por muito tempo. Então, a reclamação na escola, quando minha mãe ia nas reuniões, ela é inteligente, mas ela não para quieta, ela É a fala demais. voada. É, então, e assim, eu não era tipo de pessoa que eu terminava a lição e conversava com a pessoa do lado. Eu ia andar na sala, eu ia sentar nas outras carteiras, porque eu queria. Então, tinha professores que notavam isso, então falava assim: Ô, Anne, vem aqui, ajuda Fulano. Sabe? Uhum. Tinha professores que notavam isso e tinha professores que simplesmente falavam assim: olha, não tem jeito não. Essa Tem criança aí professor é que perturbada. tira o melhor, né? E tem professor que Não, reprime, né? eu tinha professores que falavam assim: olha, você quer vir na lousa explicar? E eu falava: vou. Aí nem gosta de aparecer a Leonina. É Eu já verdade. fazia, eu já fazia show já. Massagem no ego. Eu Vou já dava um fazer. show já. Ô, Anne, mas quando você fala que isso com seu pai prejudicou as suas relações, em que nível, assim? Sinta um exemplo pra gente. Eu não consigo, assim, é muito difícil eu confiar em alguém. É, eu tive que crescer com muita independência, que nem eu falei, a habilitação, que seria ali o momento de dirigir com o pai do lado, eu tive que aprender na marra. Eu tive que comprar um carro, eu tive que bater um carro, eu tive que... Então, assim, hoje, com essa independência, eu tenho muita dificuldade de deixar qualquer pessoa se aproximar. Uhum. Eu moro sozinha, eu tenho a minha casa e eu sempre falo, eu não trago qualquer pessoa na minha casa porque eu tenho muita dificuldade de deixar a pessoa entrar na minha intimidade. Então, Em um isso é certo nível, isso é até bom, né? É até ok. sim, isso é até ok, mas o meu é muito grande, assim, é muito difícil. Para você ter uma ideia, eu me relacionei com uma pessoa durante 2 anos antes dela conhecer minha família. Nossa, eu com 2 anos já tinha tido Vera Filho com a pessoa. Depois de 2 anos que eu trouxe a pessoa na minha casa, assim. E É, muito assim, mais criou ou uma menos, sabe? proteção aí, né? É, Criou uma exatamente. proteção. É. Então, hoje, assim, e não é só em relacionamento, não, né? Vou falar em relacionamento amoroso, não, é em relacionamento de vida, Geral. né? Os meus amigos, eu tenho amigos que são amigos de anos. Eu tenho amiga da adolescência. Eu postei uma foto esses dias com uma amiga minha que a gente fez aniversário de 20 anos de amizade. Nossa Senhora. Então, assim, até nisso, tem lá, lógico, trabalho com pessoas e tal, mas, não é amigo. É colega de trabalho, é conhecido. Eu converso com todo mundo na rua, você vai ver, eu falo que eu tenho essa cara reganhada aqui. Eu chego na academia, eu converso com todo mundo, eu falo com todo mundo, mas em questão de trazer para a intimidade, trazer para minha vida, é bem difícil. Mas a sua mãe, Anne, como é que ela ficou? A parte que você contou, você foi procurar o seu pai na adolescência porque a sua mãe casou novamente, né? Desencalhou ali Uhum. e casou Uhum. novamente e você não se dava bem com o seu padrasto e aí você foi procurar o seu pai. Como que ficou a sua mãe? Ela separou também, entendeu? Separou Ela desse outro? ela teve um filho, que assim, a gente tem 17 anos de diferença, eu e meu irmão. E eu e meu irmão, assim, a gente tem uma parceria de vida mesmo. Meu irmão, ele é todo tímido, ele é todo quietinho, assim, sabe? Mas quando a gente se junta, é uma palhaçada, é risada, E assim, a gente tem um carinho mesmo, tanto que no Dia das Mães ele tava vindo com a minha mãe, né? Minha mãe tava no Nordeste, ele tava junto com ela. E ele mandou pra mim assim, feliz dia, irmã mais velha. Você trocou minhas fraldas. Uhum. Então, assim, e hoje ela fala que ela não. Agora ela não quer, não. Ela Ela teve fala um que existem filho. outras formas. Ela Teve. teve seu irmão Ele, dessa relação, que também foi abusiva, e aí acabou e ela escolheu por ficar solteira agora. tá solteira e é isso. Mas ela tá E bem. assim, nossa, é o que eu falei, a minha mãe, ela é extremamente hilária. Minha mãe, Mas ela é ela não tá extremamente varrendo a laje, engraçada. não, né?
Não, não, não precisa mais que a minha casa é em cima da dela. Ai, graças a Deus. Não, hoje ela tem um negócio próprio, sabe? Hoje ela é. Minha mãe é extrema. Ela sempre foi muito independente, não precisou ser. E hoje ela tem a independência financeira dela. Minha mãe é pau pra toda obra. Que você pedir pra ela, ela tá ali, sabe? A minha relação com a minha mãe hoje é muito boa mesmo. A gente não parece mãe e filha. A gente tem uma relação mesmo de amizade, de irmandade mesmo, sabe? De pedir pedir conselho, pedir opinião, até de roupa. Às vezes eu vou comprar roupa, o que você acha dessa roupa aqui? Às vezes ela manda pra mim, o que você acha disso aqui? Que Sabe? bom. Então, Ela assim, conquistou tudo isso, ela deu a volta por cima sem precisar do seu pai, né? exatamente. Isso Não, é sem lindo precisar. demais. Não, eu acho muito. Eu falo assim, pode falar palavrão? Pode. Eu falo assim, eu acho foda demais ver mulher se livrando de um embuste. Eu acho demais. Às vezes eu vejo algumas meninas que vão aí falar, cara, quanta mulher foda se achando pouco por causa de homem que não é porra nenhuma, sabe? Não é nada. É, e a gente Sabe? consegue. Foi doído? Foi. Teve que matar escorpião? Teve. Teve que limpar ali a laje? Teve. Mas olha, ela conseguiu. É, Ela conseguiu sozinha. E sozinho. hoje, nossa, e hoje ela vai ver esse podcast, você falando dela. A minha mãe é Ah, isso, a minha mãe é aquilo. mas eu falo isso na frente dela, viu? Que bom. Às vezes alguns amigos meus perguntam assim, ó, e assim, eu trago todos os meus amigos mesmo, são amigos da minha mãe, né? Então, todo mundo sabe. E às vezes eu falo assim, olha, minha mãe que fez isso. Minha mãe é assim, assim, assado, sabe? Minha mãe que construiu isso. Isso aqui Uhum. foi minha mãe que comprou desse jeito, assim, assim, assado. Então, para você ter uma ideia, como a minha mãe é uma base para mim, eu sofri um acidente de carro um tempo atrás, meu carro deu perca total, e eu falei que eu não ia mais dirigir. Meu acidente foi numa terça. No sábado, minha mãe me convenceu a comprar outro carro. Eu falei assim, você não vai dirigir? Não, você vai sim, você é a única pessoa aqui em casa que tem habilitação. Vamos dar um jeito, de comprar outro carro agora, Trauma nada, porque... não tem trauma É, nenhum, passa por cima do trauma. não, vai dirigir que passa, assim. Então, assim, ela é muito esse apoio, sabe? A minha mãe, ela é muito. Às vezes a gente fala, não, vamos dar um jeito, vamos no banco, faz um empréstimo, dá um jeito, faz assim, trabalha, faz 2 horas extra por dia. E o seu Inclusive a pai? casa. Tô curiosa Então, dele. a última notícia que eu tive do meu pai foi através da minha irmã, que tem contato com ele, de que ele estava passando por um problema de saúde, precisou fazer uma cirurgia. Inclusive, minha irmã falou assim: você não acha que agora era hora de você entrar em contato com ele? E eu falei: não. Pergunta para a mãe quantas noites ela já passou em claro comigo, queimando de febre, desde quando eu nasci até hoje, e quantas noites ele perguntou se ela precisava de alguma ajuda. Então, eu não devo esse cuidado para com ele. Uhum. Eu não tenho essa obrigação. Eu me eximi de qualquer obrigação que seja só pelo fato dele ser meu pai, entendeu? Ah, porque seu pai tá doente, então você não tenho essa obrigação. E isso já foi um gatilho para mim várias vezes. Inclusive, tem uma amiga minha que o pai dela foi ausente a vida toda e alguns meses atrás eles descobriram uma doença terminal e ele faleceu. E isso foi um gatilho assim, eu fiquei muito mal, eu fiquei bem arrasada. E eu fiquei pensando, será que um dia isso pode acontecer comigo? Sabe? E assim, vamos lá. Aos problemas psicológicos que isso aí tudo me trouxe. Eu tive compulsão alimentar, eu estou em processo de emagrecimento, eu já perdi 28 quilos, eu faço acompanhamento nutricional, terapêutico, todos os acompanhamentos que você imaginar. Houve uma época que eu tomava 5 tarja pretas, eu já tive burnout, síndrome do pânico, distúrbio de ansiedade. Você acha que tudo isso foi por conta da falta dele? Falta. Eu acho que eu acho que tudo isso foi por tudo. Foi por tudo. O meu distúrbio eu já fiz até regressão e tal. O meu distúrbio, por exemplo, alimentar, eu tinha muito problema com a escassez.
Então, se eu visse que tinha muita coisa para comer, eu tinha que comer, porque eu achava que ia faltar, Uhum. sabe? Então, assim, eu cheguei a pesar 106 quilos. Então, é, hoje eu sei, eu trato isso, sabe? E é um pouquinho todo dia ali. E tanto que quando o pai dessa minha amiga faleceu, foi uma semana que eu falei pro meu nutricionista assim, eu quero comer qualquer coisa. Assim, não tô com fome eu quero comer qualquer coisa. Qualquer coisa. Não é que eu tô com vontade de comer, é que eu preciso comer qualquer coisa. Sabe, eu brinco e falo assim, eu via comida no chão, assim, eu tava andando, eu queria comer. Uhum. Então, eu falo que as relações na infância realmente constroem o adulto, sabe? Trazem coisas, porque Sim. tem coisas que realmente vêm dali de trás, então eu sei. Então, a escassez, por exemplo, hoje eu sei que não vai faltar. Né? É, Hoje eu mas trabalho, configurou dessa forma, né? Configurou que não tinha. exatamente, exatamente. Hoje eu sei que se eu falar assim, hoje eu quero comer uma pizza, eu posso ligar e escolher o sabor e falar, entrega aqui, e vai vir, entendeu? Uhum. Se eu fizesse isso, eu ia comer a pizza inteira, porque ela ia acabar. Uhum. Né? Então hoje isso tá mais ajustado, mas tá ali. Sim. Mas ele tá bem, assim, seu pai. Eu Apesar da sei. condição de saúde, ele tem outros filhos que estão com ele, que Tem, cuidam dele. Ele não tá abandonado. não sei. Eu sei que ele tem uma filha, acho que ela deve ter mais ou menos uns 9 ou 10 anos, e eu sei que essa filha convive com ele, mas eu não sei de como ele tá. Quantas filhas que você sabe no total? Acho que 8. Que você sabe com você e com a sua irmã. É. Caramba, é bastante filho, hein? Uhum. É, mas fazer todo mundo faz, né? O povo acha que é que nem cavalo, né? Depois larga lá no pasto e vai comer capim e tá tudo certo. É, então, fazer é maravilhoso, inclusive. Agora, exercer esse papel com 8, É. realmente faltou aí, E que né? eu saiba, se eu não me engano, é isso. São 8. Que eu acho que é isso. Eu acredito que você tenha resumido bem resumidamente, né, a história do que Bem você. resumida. Mas acredito que foi muita coisa. E quando você passava por essas situações ruins, assim, você culpava ele, tipo, ah, isso tá acontecendo porque ele não. Ele abandonou a gente. Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Eu lembro de uma vez, foi no aniversário meu, de 6 anos. A gente foi num rodeio. Ele veio me buscar para me levar num rodeio. E aí, né, a gente foi no rodeio numa sexta-feira à noite. No sábado, eu fiquei na casa dele. E aí, eu fui com a esposa dele, né, que é a minha ex-madrasta, no mercado. E ela falou assim para mim: pega o que você quiser. E aí, eu peguei uma caixa de bis, um pacote de bolacha recheada, essas coisas assim. E na outra semana em casa não tinha. E eu Era falei outra assim, meu pai. realidade que ele vivia, né? E eu falava assim, meu pai podia comprar, se ele quisesse. Né? Uhum. Das vezes que a minha mãe tinha que. Já teve vezes a minha mãe ter que sair 5 horas da manhã e voltar 11 horas da noite, eu não via minha mãe, sabe? E eu falava assim, se meu pai tivesse aqui, minha mãe estaria em casa. Uma Uhum. vez, como eu falei, a gente morava numa periferia e uma vez choveu e a minha casa encheu d'água. E eu e minha irmã, a gente ficou em cima da cama, sentado, e vendo a casa encher de água. Minha mãe estava trabalhando. E quando minha mãe chegou assim, a casa estava cheia de água. Minha mãe não tinha reação. Minha mãe chegou, sentou e chorou. E é aquele literal, eu vou fazer o quê? Sentar e chorar. Porque não tinha Uhum. outra coisa para fazer. Tinha que esperar a chuva passar e limpar a casa. E minha mãe falou assim: as minhas filhas poderiam ter morrido, poderia ter acontecido qualquer coisa, sabe, com elas. E porque ele não tá lá. Porque se ele É tivesse muito lá, talvez foda, seria né? diferente. É muito foda, porque foram dois que fizeram, né? E só dois Exatamente. arcam com a responsabilidade do dar conta, do cuidar, né? Exatamente.
Então, né, várias vezes, quando ia comprar material escolar, a gente tinha que escolher sempre o mais simples, o mais barato, o que podia usar a mochila do ano anterior, usar o uniforme que era de alguém que estava numa série maior, ou minha mãe tinha que ir na escola para pedir o livro, né, Uhum. para ver se alguém tinha um livro para doar. Então, assim, a gente sabia que se ele tivesse ali, talvez, porque, né, na época ele tinha uma profissão boa, na época ele trabalhava numa empresa boa e a gente sabia disso. A gente sabia que a situação era essa, que talvez Sim. financeiramente a gente estivesse melhor se ele tivesse ali. Sensação de abandono, né? Exatamente, a sensação de abandono. Quando eu era criança, eu fazia os trabalhos de Dia dos Pais na escola e eu jogava fora. Eu saía, tinha uma caçamba dessas de lixo na rua da escola que eu estudava e eu saía e jogava fora. Você jogava fora, mas você não queria jogar, né? Não tinha pai para dar. Por um tempo eu dei para Então, minha mãe, depois eu não tinha pai. Então eu falava assim, eu fiz isso porque eu tinha que fazer na escola, que era trabalho e valia a nota, mas o que você queria era entregar os trabalhos, exatamente, mas o que tinha exatamente, pra fazer era jogar fora. exatamente. A forma como você encontrou de lidar com isso. Era. É, eu imagino, essa dor de filha com certeza não é só sua, mas eu Não. super imagino. E deve reverberar, mas assim, pro lado negativo, né, dessa coisa da proteção que te deixou aí nos dias de hoje, mas com certeza deve ter trazido coisa boa pra você também, né? Princípio, Ah, caráter, sim, valores. sim. Princípio, caráter, valores, a independência, sabe? De saber que eu não preciso de ninguém para me validar, né? Então, assim, às vezes eu brinco e falo assim, gente, eu não tive pai, você acha que eu preciso de você? Não preciso, entendeu? Uhum. Às vezes alguma coisa, mas não sei o quê. Tem uns amigos meus que falam assim, você não vai casar. Eu falo, gente, minha mãe casou 2 vezes, não deu certo, tá bom. Deixa aqui. Lógico que eu sei que não é assim a realidade e tal, mas eu falo. Então, assim, hoje eu sei que eu não preciso passar pela aprovação de ninguém. Hoje eu sei que eu consigo fazer as coisas sozinha, sabe? Hoje eu sei que, por exemplo, eu não precisei de um pai para pagar uma faculdade, eu sei que eu não precisei de um pai para ensinar a dirigir, eu sei que eu não precisei de um pai para construir uma casa, eu sei que eu não precisei de um pai para comprar um carro, sabe? Eu não preciso de um pai simplesmente para me validar. Sim. Você viu que você era capaz, que você pode ser autossuficiente também, né? Uhum, Mas assim, eu espero que você não perca a esperança de sim. dias melhores, do acolhimento, porque a gente precisa e a gente merece. E a gente nasceu para Uhum, ser acolhido, para viver em bando, né? E não desacredite das relações, que você possa estar mais aberta às pessoas que chegam e querem realmente se relacionar verdadeiramente com você, que você tenha a expertise de identificar isso, porque os nossos mecanismos de defesa, nossa, eles são muito fortes, e às vezes nos atravessam, assim, né? Tipo, a sim. pessoa tá ali na maior boa intenção e a gente, não, mas será que ele quer me enganar? Uhum. Ele vai me abandonar. A gente fica meio paranoica, né? Eu espero que você saiba lidar com isso, né? Sim. É o que eu tento, eu tenho tentado fazer. Eu brinco com as minhas amigas, as minhas amigas falam assim: olha, fulano tá olhando pra você. Eu falo assim, gente, eu sou tão lesada que eu não consigo nem perceber isso. E chega a ser engraçado que eu falo assim: eu não consigo nem perceber quando uma pessoa tá dando em cima de mim. É, então é Às vezes eu falo, nós. não consigo. E eu parto pro lado da piada com tudo. Chega assim ser irritante até pra mim, às vezes. A pessoa fala assim, você tá bonita. Eu falo assim, mas o busto tá pra fazer. Aham. Não, humor é uma forma Exatamente. inteligente da gente sair da Uma tangente das pessoa, coisas. uma pessoa falou de mim na academia, você falou assim, nossa, mas você já tá com um corpo bom, não sei o que. Eu falei assim, você tá vendo? Vai porque tá de roupa. então, É. então, Não assim, tem, sabe? não tem uma pessoa que não se renda ao humor, né? A gente consegue transformar um Exatamente. peso em algo leve, É, ficar fluir. exatamente isso que eu falo. Eu falo assim, gente, a gente sabe que a gente está curada de uma situação,
porque quando a gente consegue rir dela, Uhum. né? Então, assim, às vezes eu brinco, o pessoal fala assim, e seu pai? Fala, ele foi comprar cigarro. Ele não fumava. Ele foi Nu- comprar o cigarro da minha mãe, que minha mãe fumava, só que ele esqueceu de Nunca voltar. mais ele voltou. Eu falo assim, acho que ele foi comprar cigarro, gente. Isso foi em 1990. Sim, Teve uma época que eu brinquei, eu falei assim, que eu ia colocar a foto dele na caixinha de leite. meu Deus. Procura-se a pessoa. Mas assim, Exatamente. fico muito feliz. E como que tá a sua irmã hoje? Minha irmã tá bem. Né? Ela, né, como eu falei, os problemas dela foram. Existem níveis, né? E aí, assim, os problemas dela. Quando ela começou a entrar para adolescência, realmente começaram. O neurologista na época que tratou ela falou assim: olha, pode ser que ela, quando ela cresça, ela tenha nessa espaço. Então, assim, hoje ela tá bem. Como eu falei, ela tem filhos, sabe? Uhum. E então, de saúde, graças a Deus, a gente passou essa fase passou. Nossa, eu fico muito feliz que vocês três mulheres, sua mãe, você, sua irmã, juntas, unidas, apesar de todos os problemas, divergência, diferença, tudo, deu tudo certo. Eu fico feliz quando eu vejo histórias assim que vocês venceram, né? Sim, Vocês é, venceram juntas. é, é isso. Vocês venceram juntos, isso é muito bonito. Eu fico muito feliz. E eu queria trazer um pouquinho da consciência, aproveitando o seu episódio, aproveitando que é agosto, mês dos pais, um pouquinho da consciência da paternidade. É muito difícil um homem assistir aqui, e se assistiu, tá até o final, que já estamos no final, mas a consciência, da paternidade, eu acho que se a gente não quer ser pai, a gente tem que decidir isso antes. Eu não quero ser, eu vou operar, eu vou usar camisinha, eu vou, enfim, usar todos os métodos, até porque não é obrigação só da mulher se proteger. Quando o homem ele não quer ser pai, ele também tem obrigação de se proteger. E essa é uma Eu escolha que a falo, gente faz antes, não depois. Teve os filhos, não tem como não ser mais pai. eu falo, Amanda, que é muito mais fácil a munição de quem tá com a arma do que de quem vai receber a bala. Pois é. Então, então, é muito mais fácil, né? Se o homem não quer, gente, simplesmente não quero, sabe? Existem 101 maneiras aí de se prevenir, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Não é uma obrigação e não é uma decisão só da mulher ter ou não um filho, né? Até porque a gente sabe que nenhum método é 100%. Então, se os Pode dois, acontecer. então, se os dois se cuidam e se previnem com relação a isso, é muito melhor. Assim, homens, como ela falou, se estiver assistindo, por favor, decidam antes se vocês querem ser pai, sabe? Eu falo que filho é uma dívida vitalícia. É para sempre. Existe ex-marido, existe ex-mulher, ex-sogro, ex-sogra, ex-filho, não existe. Né? Não, não tem como, não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Eu estou falando aqui da minha relação, mas eu sei que ele é meu pai. Ou pelo menos ele é meu genitor, sabe? Então, Uhum. assim, não existe ex-filho, não existe. Não tem como. É um vínculo que não se quebra, né? É um cordão que não tem como arrebentar. Então, se você fez, saiba que é seu. Enquanto ele existir, ou enquanto você existir, ele é seu. Por mais que você finja, às vezes, que não aconteceu nada, né? A pessoa tá Exatamente. ali, ela sabe, é uma pessoa e vai ser sempre o seu filho. Então, homens, consciência, vamos lá, com responsabilidade, fez ou marcar. Afinal, ser homem é muito mais do que ter um instrumento chamado pênis no meio das pernas. Não é verdade? É arcar com as coisas que a gente faz, as responsabilidades e os filhos também. Vamos, pedir por um mundo com mais divisão de tarefas, com mais igualdade para ambos os lados, para que fique leve para todo mundo, para que ninguém precise estar aí lavando a laje lá em cima, né, matando os escorpiões sozinha, né? Isso porque a gente ria, venceu e tal. Foi difícil, mas venceu, mas não precisava. De fato, não precisava. Poderia ter sido mais leve, né?
economizado aí umas rugas para sua mãe, né? Porque é pesado, é perrengue, né? É uma história pesada. Principalmente para você, que era uma criança, e para sua mãe também, né? É Sim, pesado. sim, e justamente por isso que, né, antes de tudo, eu falei assim, mãe, eu posso falar? Ela falou, minha filha. Chama ela, bota ela na chamada aqui para falar. Só fala. E se você quer falar, gente, você quer falar, quer expor qualquer tipo de sentimento, de relação, manda pra gente aí, vamos avaliar, a gente consegue ir encaixando. A gente acha que a nossa história não tem relevância, mas tem relevância. Muita gente pode se identificar com a sua história. Por favor, não deixe de nos chamar. Anne, se você pudesse compartilhar um aprendizado dessa história toda, um aprendizado de vida da Anne para o mundo, o que que você diria? Resiliência, gente. Tudo passa, sabe? Não há bem que não se acabe e não há mal que dure para sempre. É isso. Não há bem que não se acabe e não há mal que dure para sempre. É isso. Pura verdade. Uma hora tudo se resolve, nem que seja no final. Exatamente. Tem que ser no final. Já dizia Fernando Sabino, né? No final tudo dá certo. Se não deu certo ainda, não É tá no porque não é o final. final, é isso É. mesmo. Você quer deixar algum recado? Quer falar alguma coisa? Quer mandar um beijo pra tia, pra irmã, pra prima? Agradecer. Não, Amanda, primeiro eu quero agradecer, como eu já falei, quero agradecer novamente esse espaço que você dá. Isso que você está fazendo é realmente importante. Levar as coisas com bom humor, levar as coisas com risada e trazer à tona assuntos que são tão importantes. Já foi falado em muitas coisas, já foi falado em sequestro, já foi falado em abuso, já foi falado, né, em agressão, em relações. Então, assim, é muito importante. Mulheres, falem, sabe? Não importa o que vocês estejam passando, falem, denunciem, disse denúncia a colega de trabalho, sabe? Não guardem para vocês. E falando assim, voltando à minha história, quero falar assim para as meninas, sabe, que estiverem vendo isso aí, sabe? Não importa se é a mesma história que eu ou se é diferente, mas você tem problemas na sua casa, procurem professor, coordenador pedagógico, alguma coisa, mas falem, sabe? Quero falar assim, principalmente, sabe, para as pessoas que têm meu coração, que é a comunidade LGBTQIA+. Então, assim, gente, eu sei de tudo que você, assim, sabe, eu sinto a dor que você sente em questão de em questão de bullying, em questão de abandono, em questões das dificuldades. Então, assim, saibam que vocês não estão sozinhos, que eu sei que a gente vive no país que mais mata a comunidade LGBTQIA+, então assim, denunciem, sabe, procurem. Eu sei que muitas vezes dentro de casa vocês não recebem esse apoio, mas assim, procurem fora. Se você tem condição, procure terapia, sabe? Eu sei que vai ser difícil chegar isso aqui, vamos supor, no âmbito político, mas, gente, psicólogos, sabe, nas escolas, no SUS, isso ia, sabe, Mais resolver acessível, tantos né? problemas, né? Exatamente, a acessibilidade a esse tipo de, de atendimento, sabe, resolveria tantos problemas, seriam tantas tragédias a menos que nós teríamos, sabe, com coisas tão fáceis, sabe, com medidas tão simples, com medidas tão fáceis. E é isso. E assim, também, se você estiver no processo de emagrecimento, gente, segue eu lá, eu sigo de volta, vamos trocar receita, vamos falar das dificuldades que eu sei como é que é. Se você tá nisso daí de eu já tentei de tudo e não consegui, eu também já tentei de tudo e não tinha conseguido. Então, assim, Vamos trocar figurinhas. vamos trocar figurinhas e mulheres, não deixem para ser feliz depois. Sabe? Não falar quando eu emagrecer, ou quando eu tiver tal emprego, ou quando eu tiver um aumento, ou quando eu tiver um filho. Não se deixem para depois, sabe? A vida acontece agora. O único momento que a gente consegue controlar é o agora. Então, assim, não se deixem para depois. Não esperem um amanhã para vocês serem felizes, sabe? Não vivam a semana esperando pela sexta. É isso, é agora. Esse negócio que você falou do agora é muito interessante, porque o passado ele não existe mais, ele já existiu, já aconteceu.
ficou na nossa mente, mas ele não existe. E o futuro também não existe ainda, é uma projeção. A gente pensa em tanta coisa que vai acontecer, mas é tudo uma projeção, não tem. O único Exatamente. momento que a gente tem é realmente o que você falou, o agora. Ame E não hoje, é à toa que abrace chama hoje, diga presente. hoje, exponha hoje. É isso. Muito obrigada, Anne. Imagina, Obrigada a Luna, todo obrigada mundo que eu. ficou aqui com a gente até o final. Deixe seu like, se inscreva. É aquela coisa de sempre, né? Que a gente aqui pede para vocês se inscreverem. Obrigada, Anne. Até a próxima. Obrigada por compartilhar sua história com a gente, por confiar aqui no nosso trabalho de se abrir, chorar, contar as coisas da sua infância, coisas bem íntimas, ainda mais que você falou que é bem difícil abrir a intimidade para outras pessoas, mas olha só, você está abrindo a sua intimidade hoje para um monte de gente. Eu vejo isso como Sim. uma evolução para você, tá? Parabéns aí pela sua coragem. Obrigada, Amanda. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal.